No deserto isolado de Lop Nur, em uma manhã fria de outubro de 1964, o silêncio foi quebrado por uma explosão que mudou para sempre o curso da história humana. A China, após anos de esforço e isolamento internacional, detonava sua primeira bomba nuclear. Aquele clarão no céu não era apenas o sinal do sucesso de um teste, era o anúncio da entrada dos chineses no seleto clube das potências nucleares. Naquela época, o mundo estava dividido pela Guerra Fria. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, competiam ferozmente em uma corrida armamentista nuclear. Entretanto, no outro lado do mundo, a China estava prestes a surpreender todos. Em 1959, após a União Soviética retirar seu apoio técnico ao programa nuclear chinês, o líder Mao Zedong decidiu seguir um caminho independente. Nascia assim o Projeto 596, que culminaria na criação da primeira bomba atômica chinesa. Em 16 de outubro de 1964, às 7 horas da manhã, a bomba, um dispositivo de fissão de urânio-235 com uma potência de 22 quilotons, foi detonada em uma torre de 102 metros de altura. A explosão criou uma nuvem de cogumelo gigantesca, visível a quilômetros de distância. Naquele momento, a China se tornava a quinta nação do mundo a possuir armas nucleares, depois dos Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França. E sim, houve a presença de cavalaria no dia do primeiro teste nuclear da China, em 16 de outubro de 1964. Durante esse evento histórico no deserto, o exército chinês adotou uma abordagem tradicional para monitorar as condições do teste. Após a explosão, tropas montadas em cavalos foram enviadas ao terreno para investigar os efeitos da radiação e garantir que a área fosse segura. Essa utilização da cavalaria foi um exemplo curioso do contraste entre a modernidade da tecnologia nuclear e o uso de meios tradicionais em um contexto militar. A decisão de usar cavalos em vez de veículos motorizados refletia tanto as condições do terreno desértico quanto a abordagem, ainda em transição, das Forças Armadas chinesas naquele período. Essa cena, com cavalaria circulando o local de uma explosão atômica, permanece como um dos detalhes mais marcantes e simbólicos do teste 596, ilustrando a mistura de inovação tecnológica e métodos militares antigos que caracterizavam a China daquela época. Zhou Enlai, o então primeiro-ministro da China, anunciou com orgulho o sucesso do teste. Para o mundo, a mensagem era clara. A China estava pronta para defender sua soberania e afirmar sua independência em um cenário global dominado por superpotências. O impacto foi imediato. Nos Estados Unidos e na União Soviética, líderes se apressaram em discutir estratégias para lidar com a nova realidade de uma China nuclear. O teste de Lop Nur também causou grande preocupação no Japão, que temia os efeitos da radiação. Enquanto o país ainda celebrava os Jogos Olímpicos de 1964 em Tóquio, a explosão a apenas alguns milhares de quilômetros a oeste gerou protestos e preocupações com a segurança. Apesar das reações internacionais, o desenvolvimento nuclear chinês não parou. 8 meses após o teste 596, a China detonou uma bomba nuclear a partir de um bombardeiro e logo depois montou ogivas nucleares em mísseis de médio alcance. O deserto de Lop Nur continuaria sendo palco de testes de armas nucleares mais avançadas, incluindo dispositivos termonucleares. O auge do programa veio em 1967, quando a China testou sua primeira bomba de hidrogênio.
Entre 1964 e 1996, a China conduziu cerca de 45 testes nucleares, tornando-se uma das nações mais ativas no desenvolvimento de armas atômicas. Décadas após aquele primeiro teste, a China construiu um arsenal nuclear modesto, mas eficaz, e adotou uma política de não primeiro uso, comprometendo-se a usar armas nucleares apenas em retaliação. O teste 596 não foi apenas um marco científico e militar. Ele redefiniu o equilíbrio de poder no leste asiático e em todo o mundo, colocando a China em uma posição de influência geopolítica duradoura. Esse foi mais um Boletim Militar. Muito obrigado pela sua audiência e se você curtiu o conteúdo, deixa a tua curtida e fortalece nosso trabalho se inscrevendo no canal e ativando o sininho da notificação para ficar ligado no próximo Boletim de Guerra.